Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais uma pregação, palavra viva, né? Com o evangelista Milvio. Nosso propósito é pregar a palavra de Deus, amém? Leitura e pregação da palavra de Deus. Então, que nós possamos aí estar compartilhando do Senhor Jesus, falando do Senhor Jesus, orando, buscando, levando libertação aos cativos, irmãos. Tem muita gente sofrendo, aprisionada no pecado, na morte, né, no pecado espiritual, na prostituição, nas drogas, na bebedice, na depressão, no espírito de suicídio, espírito de enfermidade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, irmão. Nós temos que levar o Senhor Jesus a essas pessoas para que eles possam ser salvos e libertos, porque senão eles vão para a condenação eterna. Amém? Essa é a função da igreja, irmão. Trazer o povo ao Senhor Jesus e levar o Senhor Jesus até aqueles que estão oprimidos, assim como na época de Jesus. Quando ele andava, tinha pessoas endemoniadas, enfermos, cegos, coxos, mudos, surdos, aleijados, deficiente físico de todas as formas, leprosos, né? Pessoas ali mortas que ele ressuscitou. É a mesma coisa hoje, irmão. Nós temos que levar o Senhor Jesus até essas pessoas para que o Senhor Jesus possa curá-las e salvá-las. Amém? É a nossa função, nós somos a igreja. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida. Fala com a tua igreja, fortalece a fé dos teus servos agora, Senhor. E abençoa cada um naquilo que ele tem te pedido, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, teu Filho. E fala conosco agora que nós possamos ganhar umas para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, a leitura de hoje está em João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos chegou e disse: Senhor, Jesus, eu sei que o Senhor é um mestre, né, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esse sinal, cura, liberta, abre os olhos ao cego, ressuscita, expulsa demônios, se não for por Deus, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha a palavra que Jesus disse para Nicodemos. Aí olha o que Nicodemos respondeu. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e outra vez a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Então presta atenção nessa palavra. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que acontece, irmão? Como assim nascer da água? O Senhor Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Eu vou testemunhar diante do meu Pai que ele é meu, porque ele me entregou a sua vida. Então esse é o primeiro passo. Como assim nascer de novo? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você agora saiu do mundo. Você morreu para as coisas do mundo. Você já não vive mais para as paixões mundanas, para as obras da carne, para os desejos da carne. Então, Jesus disse assim: quem crer em mim, então creu, aceitou o Senhor Jesus, e for batizado, será salvo. Glória a Deus e aleluia. Então, como que é o nascer de novo? O batismo, para o Senhor Jesus, ele batizou com 30 anos, mais ou menos. 29, 30, por ali. Que o Senhor Jesus foi às margens do Rio Jordão, João Batista batizou ele. Então, como que funciona o batismo? O batismo é um símbolo da morte do velho homem. Não, mas como assim? Quando ele está ali em pé na água, aí tem aqui a margem da água, né?
está em pé, a metade do corpo dele está para fora da água ali. Aí quando ele emerge, aí fica só a água por cima, simbolizou um enterro. Quando ele volta, nasceu de novo. Na água. Na água. Então ele é batizado na água por imersão. Foi assim que o Senhor Jesus foi batizado. Era assim que João Batista batizava. E era assim que os discípulos do Senhor Jesus batizavam. Tá certo? Mas tem que ser uma decisão consciente da pessoa. Por isso Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. A pessoa tem que falar: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e Salvador. Ele tem que confessar Jesus diante dos homens. E agora ele tem que ter o novo nascimento. Ele tem que passar. Por isso que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, quer dizer, se não crê, não vai batizar, será condenado. Então é crer e batizar. Duas coisas que ele falou. Então ali, após o batismo, imergiu. A água ficou por cima. É muito rápido. Imergiu, voltou. Não precisa demorar lá. Fez assim, levantou, batizou. E por que tem que ser com adulto? Por que a pessoa não pode batizar quando é criança? Porque tem que ser escolha própria. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens. Como é que um bebezinho, como é que uma criancinha vai confessar alguém que nem conhece? Não sabe, não ouviu falar de Jesus ainda? Então tem que ser uma atitude de consciência. Meu pai me batizou quando eu era pequeno. Mentira, esse batismo não valeu nada. Esse batismo aí chama corrente, prisão, para te prender na tradição deles. Isso foi criado pelos líderes da igreja que você está aí para te prender lá. Porque esse batismo não vale nada. Esse batismo, na verdade, nem está na Bíblia. Então ele não deveria ter sido praticado. Tá certo? Então, importa-vos nascer de novo. Foi o que o Senhor Jesus falou com ele. Vamos continuar a leitura. Nicodemos respondeu e disse-lhe: glória a Deus. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre e não sabes disso. Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Então ele está falando que ele viu com Deus, o Pai, que foi o que Deus mandou ele fazer. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Glória a Deus, aleluia. Olha só então, irmão. Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, presta bem atenção aqui, na leitura, no versículo 1 do capítulo 3. Entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe. Então, ele era um dos principais. E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso. Ô, irmão, que está assim de mestre ensinando trem errado, tá demais. Como assim, mestre? Todos os líderes religiosos, são mestres. Então, se o cara cria um concílio, se o cara cria coisas para que a igreja siga, que é contra o que está na Bíblia, eu não entendo como tem pessoa bitolada para seguir isso até hoje. Se não está na Bíblia, meu irmão, seja anátema. Jesus falou assim, se alguém vem ter convosco e não traz esse evangelho, foi ele que falou. O evangelho é a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Se alguém vem ter convosco e não traz este evangelho, seja anátema. Anátema é maldição, é coisa ruim do capeta. Então eu não entendo como é que a pessoa está em pleno século XXI seguindo imagem de escultura, adorando ídolos. Entendeu? Não está na Bíblia, meu irmão. Acorda para a vida. Que dia que você vai entender que o compromisso de Deus é de Gênesis e Apocalipse? E ele fala lá em Apocalipse: ai daquele que tirar uma vírgula ou acrescentar. Ai daquele. Tá certo? Então, que você entenda que o que nos leva a Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, o Pai do Senhor Jesus, o que nos leva até Ele é aqui, olha o caminho aqui. É a Bíblia Sagrada. O que está escrito aqui está, o que tiver fora daqui é resto, não presta. O resto é resto. Então nós temos que seguir o que está na Bíblia. Para de seguir as tradições dos homens. A Bíblia diz: invalidais a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Toma cuidado, está assim de falso
igreja, entendeu? As igrejas vêm lá do meio dos infernos, entendeu? Antigona, está lotada de gente seguindo, agarrada à tradição naquilo ali como se fosse uma coisa boa. Não tem paz, não tem comunhão, Deus não está ali, o Espírito Santo não está ali, não tem salvação ali, entendeu? Então toma cuidado, vocês estão seguindo falsos mestres. E não estou falando de uma igreja só não, irmão. Tem muitas. Ó, tem um tal de Henry Cristo no Brasil aí, com cabelão, usa roupa branca, que só anda rodeado de mulher bonita, que fala que é Jesus. E tem um bando de otários seguindo aquele cara. Entendeu? Tá difícil. O outro é eleito, é um processo de votação. Aí ele vira o chefe da igreja aí, né? Da igreja católica. Ele é eleito, eleição. Aí ele vira o vicários filii Dei e senta numa cadeira de ouro. O mundo passando fome, as pessoas em necessidade, e ele sentado numa cadeira de ouro, né? Lá no Vaticano. Aí ele pega e fica observando as coisas aí quem é chegado dele, ele faz virar santo. Vai lá, vamos fazer fulano aqui virar santo. Vai lá e vota, virou santo. Beleza. Aí passa uns anos ali sem ver milagre daquele cara, fala, não, vamos tirar a santidade desse cara, esse cara não tá com nada, não. Irmãos, que dia que vocês vão acordar para a vida que isso não existe? Isso não existe. Quando Jesus chamou Paulo, Jesus apareceu nas nuvens para ele ficou cego, caiu do cavalo, né? Por isso nasceu a expressão, rapaz, o cara caiu do cavalo, caiu porque Deus derrubou. Aí caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus falou com ele, ô peão, por que você me persegue? Você acha que você é quem? Ah, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Aí Paulo tremeu na base. Nossa, Deus, só tem esse poder todo? Eu não sabia, não. Aí Paulo começou a seguir ele. Então, quem escolhe os seus servos é o Senhor Jesus, é Deus. Não é eleição, vamos votar aqui para ver. Aí reúne os cardeais lá e vai votar para ver qual dos cardeais vai virar papa. Ô, meu bem, pelo amor de Deus, meu irmão. Você tá doido? Você não consegue ver que isso é manipulação humana para segurar o poder? Qual é o rei do mundo que tem o poder que a Igreja Católica tem? Qual é o rei? Qual é o presidente que tem? Ninguém tem. Em qualquer bairro de cidade grande, em qualquer cidade tem um templo grande da Igreja Católica. A Igreja Católica é a instituição mais rica do Brasil. E ela vive extorquindo o dinheiro do povo. E vocês estão aí seguindo um cara que foi eleito, que era um cardeal. O cara anda falando até mal da Bíblia. Falando que essa Bíblia está ultrapassada, que tem que trocar, que tem que mudar. E vocês estão aí, igual um burro puxando carroça com a viseira, assim, ó. Vai comendo o capim que eles vão dando e vai andando atrás, seguindo ali com a viseira. Pelo amor de Deus. No século XXI, a informação está na internet. A interpretação da Bíblia, todo mundo fez ensino médio, irmão. Até no ensino fundamental, se você fez, você aprendeu a ler. Antigamente, o povo era enganado porque não sabia ler. Até a década de 50, 60, o analfabetismo era muito grande, mas hoje sabe ler. Por que você vai seguir mentiras? Se você não buscar a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai ler a Bíblia, meu irmão, para Deus te libertar, que é isso que você está precisando. Então, Jesus disse para Nicodemos, tu és mestre e não sabes isto, rapaz? Está assim de mestre ensinando coisa errada? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. É o que eu estou te dizendo. Eu estou te pregando o que eu vi. Eu conheço o Senhor Jesus, eu conheço ele pela Bíblia. Lá em João, no início de João, fala assim, ó, vou ler para você entender, porque talvez você não entende. Você ainda está bitolado aí, mas o Espírito Santo vai te libertar. Ó, eu vou ler para você entender. Ó. Então, ó, o que nós vimos, nós falamos. O que nós vimos? Eu vou te ler aqui para você, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, que falou, esse é Jesus, o Messias. Olha só, houve um homem de Deus enviado, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ele não era a luz,
mas ele era a testemunha da luz, para que testificasse. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, que somos nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o Senhor Jesus, meu irmão. Para que você vai seguir homem? Para que você vai seguir instituições religiosas falidas, espiritualmente, que não te levam para o céu? Porque financeiramente ela não é falida, né? Ela é milionária, é trilionária. Eu nem sei qual a palavra que aparece depois de trilhões e trilhões e trilhões aí. Mas é isso que essas instituições são. E não são só elas. Aí lá na América nasceu uma outra igreja, que foi um anjo que foi lá completar o evangelho, porque o evangelho estava incompleto. Esse anjo é um demônio, um filho do inferno lá, né? Um anjo caído, um demônio mesmo. Aí está esse povo seguindo lá. Aí tem a outra igreja aí que visita todo mundo domingo de manhã, que não crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, irmãos. Não crê que Jesus é o Verbo vivo e habitou entre nós. Ele acha que todo homem é um Deus e que Jesus também é um Deus. Aí tem uma outra igreja de uma mulher que já morreu tem muito tempo, todo mundo fala dela até hoje aí, uma tal de Ellen Goldwhite. A mulher já é defunta, tá fedendo, né? Não tá nem fedendo, mas não tem nem osso dela, né? Já tá podre, já morreu há muito tempo. Tá o povo falando dela aí. Falando que não existe céu, que não existe inferno, porque a Ellen Goldwhite falou que não tinha. Eu nunca vi o nome da Ellen Goldwhite na Bíblia, não, irmão. Eu nunca vi. Então, para mim, o que ela falou, ela falando um cachorro cagando, é quase igual. Na verdade, não é. O cachorro incomoda mais, né? O que ela fala não faz diferença nenhuma. E tá aí, assim, de gente seguindo a raia da mulher até hoje. Em vez de seguir o que está escrito na Bíblia. Não. É Jesus que falou sobre o rico e Lázaro. Foi ele que falou. E o povo não acredita. Mas por quê? Porque está seguindo a mulher morta. Então tá assim de gente seguindo falsos mestres. Falsos. Mas que fique a dica para você. Se você está em uma dessas aí, seguindo um desses ensinamentos falsos que não está aqui, ó, tem que estar de Gênesis a Apocalipse. Deus tem compromisso com essa palavra. E ele não tem com as outras. A Bíblia é o livro mais traduzido de idiomas, de uma língua para outra, do mundo inteiro. E pelo compromisso de Deus com a Bíblia, ele é o que mais permanece fiel em cada tradução. Mas como assim? Se você pegar um livro e traduzir ele em diversas línguas, ele vai chegar lá com a história diferente da que é a original que você contou. Porque ela vai se adaptar à linguagem de lá. Esse aqui não. Esse aqui em qualquer lugar do mundo que você lê, ele fala a mesma coisa. Em qualquer lugar do mundo que você lê, ele é igual, porque Deus zela por essa palavra. Amém? Então que você entenda isso. Se você não consegue, meu irmão, segue aí no YouTube e manda mensagem que eu vou te responder. Ó. Rádio Palavra Viva, Milvio, tá bom? Rádio Palavra Viva, Milvio, meu nome. Entra aí, pesquisa aí e acha aí. Se tiver dúvida, você manda pergunta para mim, eu vou te responder. Deus no comando sempre, irmão. Está na Bíblia. Amém? Eu vou continuar a leitura para você entender. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, o que eu estou falando com vocês? O que eu vi? O que eu vi? Lá em João, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, que é o Senhor Jesus, meu irmão. É só Ele que te leva para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E olha o que ele vai falar agora, ó. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se eu vos falar das celestiais? Olha ele falando aqui, ó. Ora, versículo 13. Ó, João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. O Filho do Homem, que é ele, que está no céu. Ninguém subiu ao céu, meu irmão. Não tem ninguém lá ainda. Vai ler a Bíblia. Maria, José, João, Pedro não foram para o céu. Eles estão no paraíso aguardando o arrebatamento. No céu só tem o Senhor Jesus, está na Bíblia.
Se você não entende do que eu estou falando e quiser aprender, pô, vai de novo aí. Rádio Palavra Viva, meu nome, Milvio, procura no YouTube, manda um recado para mim, vou te responder. Está dentro da Bíblia, o que não tiver na Bíblia, meu irmão, é lixo. Joga fora. Amém? Joga fora. Então, tá? Vou ler mais aqui para você entender. Ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que você precisa é crer em Jesus, meu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Todo homem mau, ele procura o mau caminho, ele procura a maldição, ele procura aquilo que é ruim para a alma dele e boa para o corpo dele, os prazeres dele. Então, por que eles não seguem Jesus? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmão, está dado o recado, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus quem fala. Então que você possa entender que a palavra de Deus está acima de tudo. Amém? Acima de qualquer religião, acima de qualquer interpretação, tá bom? Porque o que está escrito, não muda. Então que Deus possa te abençoar, que você possa entender. E assim como Jesus falou com Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Eu falo com você que você tem que nascer de novo. Eu vou te ensinar como que você faz para nascer de novo. Vou te ensinar agora para você fazer agora, a partir de agora, tá bom? Primeiro passo, quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Então, creia no Senhor Jesus e fala comigo agora. Vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você está fazendo e fala comigo aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra no meu coração e na minha mente, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. E agora, procura uma igreja próxima da sua casa, conversa com o pastor para você poder passar pelas águas, para você batizar. Amém? Quem crê e for batizado será salvo. Precisa batizar. Amém? Que Deus te abençoe. Procura aí uma igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor. Uma igrejinha pentecostal dessas pequenininhas aí, que tem um monte, que eu não sei o nome. Tá bom? Uma batista. Procura uma igreja dessa. A Congregação Cristã no Brasil. Procura aí, meu irmão. E batiza. Tá bom? E aí segue o que está na Bíblia, com seus erros, seus defeitos. Entendeu? Perfeito é só o Senhor Jesus, nós não somos. E Deus vai te libertando e vai te dando santidade. Pedro, depois de 3 anos que andava com Jesus, ainda não tinha convertido, irmão. Ele converteu quando Jesus apareceu para ele na praia e falou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Na 3ª vez, Jesus falou, Pedro, tu me amas? Aí ele chorou e falou, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. Jesus falou assim, por que você não está fazendo a minha obra, Pedro? Por que você voltou para pescar? Apacenta minhas ovelhas, ganha alma para mim, Pedro. Você saiu do que eu te mandei, Pedro. Ali Pedro converteu, irmão. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Então você não pensa que você vai aceitar o Senhor Jesus hoje e é santarrão amanhã, não. A santidade é um progresso. A santidade é uma conquista de um direito nosso. Com o tempo, vamos cada vez mais nos tornando mais santos na presença de Deus. Amém? Ele vai nos transformando. E Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Essa palavra sendo ouvida, lida, né? E ouvindo pregações da palavra, a gente vai sendo liberto e purificado. É isso que a gente tem que fazer. Então que Deus abençoe a todos.
Amém? Senhor Deus, contempla cada pessoa que ouviu a tua pregação agora. Abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Meus irmãos, que a paz do Senhor fique com todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.